Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Eric Marques e hoje eu vou falar sobre o triguilho. Bom, triguilho é um alimento, utilizado como ingrediente na formulação de diversas rações, podendo ser utilizado tanto para ruminantes como não ruminantes. Bom, e o que seria o triguilho? O triguilho nada mais é do que uma junção de subprodutos que são formados e gerados a partir da fabricação da farinha, a partir do grão do trigo, né? Então temos aí compondo o triguilho, resíduos da farinha, grãos quebrados, grãos coxos e grãos pequenos. Então, na junção desses resíduos que temos durante esse processo de fabricação da farinha, nós obtemos o triguilho. Bom, a seguir temos aqui uma tabela, com dados de produção de trigo em toneladas. Quem forneceu a fonte, no caso, foi o Conab, é uma instituição, um órgão, que ele faz um levantamento da produção e da safra dos grãos no território brasileiro. E para a safra de 2024, nós tivemos uma produção de 8.836.000 toneladas de trigo, né? O triguilho, no caso, ele é um subproduto que nós obtemos, no processo aí de conversão do trigo, do grão, em farinha. Então, nesse processo, você tem uma perda, que são os resíduos, a partir da classificação, o que não é adequado, para ser transformado em farinha, entra nessa parte de subproduto. Cerca de 20 a 30% dela corresponde ao triguilho, que é o que nós vamos obter a partir desse processo. Bom, e o que torna interessante, no caso, a utilização do triguilho na alimentação animal? Bom, um desses fatores é o custo, que ele é menos oneroso do que os principais ingredientes que utilizamos aí na formulação de dietas, convencionalmente. A sua composição, pois o triguilho ele tem um bom valor nutricional, seja ele de proteína, energia e demais componentes, e a versatilidade, seja para o uso na dieta de ruminantes, não ruminantes. Então, ele tem algumas peculiaridades que o tornam interessante na hora da formulação de uma determinada dieta, Bom, e quando torna-se interessante a utilização do triguilho, na verdade? Nós temos aí o período da safra, que é quando a gente tem um maior volume do milho, do grão do milho sendo ofertado no mercado e o preço dele é mais acessível. Porém, quando nós entramos na safrinha, no período seco, onde é um produto mais escasso, o preço tende a subir e onerando ainda mais o custo da ração. Então, o triguilho ele entra aí nessa etapa como um ingrediente interessante para compor parte da ração, diminuindo o custo, porque, dada a sua composição, ele se assemelha um pouco ao milho, onde torna-se possível utilizar ele no lugar do milho em determinadas quantidades. Bom, a seguir aqui temos um comparativo, da composição bromatológica de cada alimento, seja do milho grão ou do triguilho, e observamos aqui que temos algumas diferenças em suas frações, de nutrientes. Na energia metabolizável, o triguilho ele tem um valor inferior ao do milho, não é tão distante, porém inferior. A proteína bruta do triguilho, ela é maior, tem um teor maior e até inclusive alto, Inclusive, os valores de proteína do triguilho são superiores ao do grão de trigo. Porém, vale salientar que a questão dos valores biológicos, tem que ser levada em consideração. Então, apesar de ter um valor alto de proteína, a qualidade dessa proteína ela tem que ser avaliada. No caso de FDN, o triguilho apresenta maior teor de FDN em comparação com o milho. O estratégia não é muito diferente. E o que a gente é interessante observar é que o teor de fibra bruta do triguilho ele é alto, o que pode surtir influência sobre a capacidade do animal de digerir o alimento. Bom, vantagens e desvantagens. Como vantagens, temos primeiramente o custo, que sofre uma redução quando utilizamos ele para complementar parte do milho utilizado na ração. Alta concentração de fósforo, que é bacana, Maior concentração de nutrientes em comparação com o grão, aqui diz respeito à proteína. Tem boa aceitabilidade para o animal aceita esse alimento bem. Boa concentração de proteína, já mencionado. Tamanho reduzido das suas partículas de fibra. Então, essa última característica aqui é interessante porque quanto maior
a granulometria dessa fibra, menor o tamanho no caso, a maior facilidade e ação sobre a superfície do material, né? Então tem uma melhor ação enzimática sobre a superfície desse material, né? Maior superfície de contato. Em contrapartida, como desvantagens temos o seu alto teor de fibra, né? Que vai prejudicar, no caso, a digestão, né? E vai ter relação aí com queda aí no potencial de conversão alimentar do animal. Tem um menor valor biológico de proteína, né? Então, assim, o perfil aminolítico da proteína do triguilho, ele carece de alguns aminoácidos essenciais que são importantíssimos na produção do animal. Então, rações à base de milho e soja, quando utilizado o triguilho para compor a ração, é necessário a inserção e utilização de aminoácidos, né, para completar essa dieta aí, para atender às exigências do animal. Tem uma alta relação fósforo e cálcio, né, o que é prejudicial, porque tem mais, e não é pouco, é muito mais fósforo do que cálcio, então a relação no triguilho está em cerca de 11 para 1, o que normalmente seria 2 para 1 de cálcio, não de fósforo para cálcio, que tem relação com o metabolismo de absorção, né, desses mesmos, e essa relação alta ela tem prejuízo sobre a homeostase, né, desses processos. Ela tem uma menor concentração energética em comparação com o milho, então um dos problemas é que quando utilizamos elas no lugar do milho, né, em determinada quantidade, é necessário o uso de algum produto que vá complementar esse déficit energético. Bom, essa aqui é uma tabela de um estudo que eu busquei aqui para apresentar. Foram 4 experimentos, porém dentro de um estudo só, né? Então, alterou entre esses estudos aqui o tempo, né, de avaliação e o número de animais. Bom, nesse aqui, assim como nos outros, eles buscaram avaliar a performance do animal em função da inclusão, né, de teores diferentes de triguilho na composição da ração. Vou esclarecer alguns termos aqui, que vamos passar a seguir para as demais tabelas, é a mesma nomenclatura. Weight Middlings corresponde ao triguilho, ADG é ganho médio diário, ADFI é consumo médio diário, e as demais aqui é eficiência calórica, energia metabolizável e energia líquida. Bom, eles aqui, né, a gente consegue observar que eles avaliaram que em função do aumento das concentrações de triguilho, teve uma queda linear, né, no ganho médio diário e no consumo médio diário. Então, a gente percebe aqui na dieta controle, né, com 0% de triguilho, que ele tem um consumo superior à subsequente. Então, a partir do momento que a gente vem aumentando o teor aqui, vai havendo uma diminuição aqui no consumo e no ganho diário. A conversão alimentar não teve diferença significativa, não apresentou mudança nenhuma em função da inclusão. E aqui a gente tem os animais no dia 0 e no dia 21. Vale lembrar que o início do experimento, os animais estavam com esse peso aqui de 11,9 e no final 24. Então, a gente consegue avaliar aqui, a partir da dieta controle, o desempenho desses animais. Então, em função do incremento da porcentagem de triguilho, a gente tem uma diminuição aqui no ganho de peso. Bom, essa aqui é uma segunda tabela, respectiva a um outro experimento. É o mesmo princípio, né, só que temos algumas diferenças aqui. O número de animais utilizados foi diferente, né, aqui foram 210 animais. O peso inicial foi 6,85 kg, né, animais de 26 dias de idade. Bom, aqui só foram 2 fases avaliadas, né, de 0 a 14 dias e de 14 a 35 dias de experimento. Na primeira fase, com incremento, com a inclusão de volumes diferentes de triguilho na ração, não foi observado diferença nem no ganho de peso diário, nem no consumo médio diário. Porém, a partir do segundo já observou-se essa diferença. Então, a partir do momento que você foi feita a inclusão de maiores teores de triguilho, foram decaindo de forma linear, tanto o ganho médio diário quanto ao consumo médio diário. Em relação à eficiência calórica, não houve resposta. Bom, esse aqui é um terceiro experimento, o mesmo princípio, porém esse aqui tem um pouco algumas peculiaridades, né, algumas diferenças, que eles utilizaram DDG
em até 20% na dieta, na composição da dieta, juntamente ao triguilho. Porém, não foi observado interação entre os dois, né? E o DDG não influenciou em nenhuma forma a questão do desempenho. Nessa dieta aqui, eles observaram sim, também, a partir do momento que você faz a utilização de maiores níveis de teores de triguilho, queda, né, no ganho médio diário, porém o consumo médio diário não teve alteração. O animal consumiu o mesmo volume, porém o ganho foi inferior e a conversão alimentar também foi inferior. Eles também observaram aqui que de 0 a 21 dias, o peso ele também teve um decréscimo em função do aumento dos teores de triguilho. Também teve aqui uma diferenciação aqui no número de animais, peso inicial e idade de vida, né, que foram animais com 39 dias de idade. Bom, essa aqui é a quarta tabela, respectiva ao quarto experimento. Tiveram algumas mudanças, né? Nessas aqui eles também fizeram a inclusão de óleo de soja para fazer o equilíbrio da energia líquida nas dietas, né? Como eu disse, um dos problemas que tem-se com a utilização do triguilho é que ele fornece menos energia que o milho. Então, à medida que você incrementa o volume de triguilho e diminui o de milho, você vai tendo um déficit energético. Aí, para fazer esse suprimento, né, para compensar essa falta, esse déficit, foi feita a utilização de óleo de soja. Aqui, no caso, na fase 1, de 0 a 12 dias de experimento, observou-se uma interação, no caso dos níveis de triguilho com os teores de óleo incluído. Nas dietas que não houveram, não foi feita a inclusão, o animal ele teve um consumo maior de alimento, isso em função do déficit energético, então para alcançar os níveis de energia, supondo, por exemplo aqui, onde foram incluídos respectivamente volumes de óleo, o animal ele não teve incremento no consumo. Aqui na questão do ganho de peso, observou-se que à medida que se aumenta os níveis de triguilho, dos teores de triguilho na composição da ração, tem uma queda no ganho de peso final do animal, no volume que o animal alcança. E quando chega nas dietas 4 e 5, que foi feita a utilização de óleo, não observa-se essa queda. Justamente porque o animal ele não carece desse déficit energético, né? Então aqui o óleo ele faz o complemento. Bom, essa aqui foi a nossa fonte bibliográfica, né? Então aqui estão os materiais aos quais eu obtive a informação e extraí as tabelas. Caso alguém queira dar uma olhada, as tabelas estão nesse trabalho. Bom, galera, é isso aí. Falamos do triguilho hoje, todos os aspectos dele interessantes, né? O que torna viável aí para a produção animal. Até mais. Olá, eu sou a Maria Clara. Anteriormente, vocês viram com o Eric, né, sobre o alimento triguilho. E agora a gente vai dando continuidade falando da cana-de-açúcar, né, desse outro alimento, tanto em melaço, tanto em caldo. Bom, em função da escassez do milho em determinadas épocas, né, se busca um alimento alternativo em potencial para esses animais não ruminantes. E uma dessas escolhas pode ser a cana, né, que é uma forrageira de alta produção de matéria seca por hectare. Ela tem uma capacidade de manutenção do potencial energético bastante alto também, e ela produz altos teores de açúcar, né? Ela tem, inclusive em algumas locais tropicais, né? Ela produz mais carboidrato que qualquer outra cultura. Porém, em contramão a isso, ela tem baixo teor de proteína. Então, ela não pode ser uma forrageira que pode ser ofertada somente ela, porque ela não vai conseguir suprir essa necessidade do animal, né, em relação à proteína. E apesar dessa cana-de-açúcar ela ter essa alta quantidade de carboidratos e ser também bastante energética, ela possui bastante fatores antinutricionais também, como o alto teor de fibra, né? A cana é um alimento bastante fibroso, o que vai dificultar, né, a digestibilidade desses nutrientes, que vai levar a eficiência alimentar de forma menor e, consequentemente, vai influenciar também no desempenho, que vai ser menor também.
Além disso, a presença de compostos antinutricionais, como o fitato e o oxalato, que estão presentes na cana, e esses compostos eles vão limitar a disponibilidade tanto de cálcio e de fósforo, e também estudos apontam, né, que a cana ela tem um efeito no crescimento do animal, né? Ela deprecia o crescimento do animal pela concentração menor de nutrientes nela, presentes nela. Bom, falando então da produção, né? O Brasil ele é o maior produtor de cana do mundo. Trazendo ali o ranking para os nossos estados brasileiros, a gente tem São Paulo liderando, né, com 347 milhões, 684 e 780 toneladas de produção de cana. O nosso estado também entra ali no ranking em sexto lugar, com 16 milhões, 333 e 547 toneladas de produção de cana. E agora levando, né, para uma geral, né, para o mundo, né, o Brasil, como eu havia dito, lidera com 750 milhões, 423 e 961 toneladas de cana-de-açúcar. E quase último ali nós temos o México, né? Não é o último, mas fica bem próximo ali, produzindo 56 milhões, 874 e 466 toneladas de cana. Um dos subprodutos extraído direto da cana-de-açúcar é o melaço de cana, que pode ser tanto líquido, e atualmente sim, tem técnicas, né, para ter esse melaço também em pó. Um dos objetivos principais na escolha do melaço de cana é por ele ser uma fonte de energia oferecida de forma mais barata. Além disso, tanto o líquido quanto o pó, eles têm um alto custo-benefício. Bom, a escolha do melaço, né, de cana, né, na suplementação de animais ruminantes está associada a boa fonte de fibra e de energia também. O consumo, né, desse melaço em forma líquida deve ser jogado em alimentos mais grossos, e quando em forrageira, essa forrageira deve ser picada e misturada com esse melaço. Além disso, deve ter um tempo de adaptação para esse animal, né, se acostumar com o melaço de cana, então introduzindo aos poucos até o objetivo desejado. E para um melhor aproveitamento desse melaço, deve-se pegar 1 kg de melaço, né, e diluir em 1 litro de água. Bom, então falando um pouco dos fatores nutricionais, né, da cana de melaço, ela apresenta matéria seca de 73,9, né, em média, uma proteína bruta de 3,66, então como eu havia dito lá no início, né, não é um alimento que apresenta uma alta taxa, né, um alto nível, teor de proteína. Possui 2,46 em média de fibra bruta e o extrato não nitrogenado de 58,9. Bom, justamente por ter essa proteína bruta baixa, né, é um alimento bastante pobre em aminoácidos, né? Podemos ver ali que não tem lisina, metionina, treonina, triptofano, que são aminoácidos importantes, né, para o animal, mas ela é bem escassa. Bom, falando um pouco então do melaço de cana em pó, né? É um suplemento energético com excelente palatabilidade e além disso é comercializado em sacos de 20 quilos, né? O que vai facilitar, né, o manuseio, a aplicação, a estocagem e se eles conservados de forma correta, né, no lugar seco e fresco, eles têm um tempo de durabilidade bem maior. Além disso, apresenta bastante vantagens como uma maior fonte de carboidratos e micronutrientes e também ganha na produtividade. Bom, falando um pouco então dos fatores nutricionais, a gente pode ver que ele apresenta um alto teor de matéria seca, né, de 93,3. Então, é realmente, né, comprovado, é uma forrageira. Da mesma forma que o melaço é líquido, né, tem uma proteína baixa também, né, de 2,44. Tem uma presença de fibra bruta de 6,20 e extrato não nitrogenado é 68,4. Da mesma forma, né, que o melaço líquido também não vai apresentar aminoácidos, né, por conta justamente dessa baixa proteína bruta, né, de ser 2,44, então ele não apresenta esses aminoácidos importantes para o animal, né, não possui na cana de melaço nem líquida e nem pó. Bom, falando agora do caldo, né, da cana de açúcar, né, que é extraído por prensagem da cana de açúcar, é um alimento com carboidrato altamente digestível e por ser muito rico em carboidrato e pobre em proteína, esse alimento ele é um alimento energético.
Possui também alto níveis de alguns macrominerais, como potássio, sódio, magnésio, e a forma de fornecimento é forma controlada ou à vontade. Vai depender da fase de produção que tiver, né, do estado fisiológico do animal, tudo isso vai influenciar. Bom, em relação então aos fatores nutricionais, né, desse alimento, possui matéria seca de 18,6, comparado aos outros produtos, né, os outros alimentos, é o que contém menor proteína bruta de 0,30 e possui fibra bruta de 0,05. E assim como os outros alimentos, né, pela questão da proteína bruta ser baixa, não possui aminoácidos presentes na sua composição. Bom, falando um pouquinho do fluxograma, então, eu coloquei os três preparos, né, os três produtos que a gente viu até agora aqui nesse fluxograma. Então, primeiro a gente vai iniciar com a colheita da cana, a gente vai levar essa cana até a usina, vamos fazer a limpeza para remover toda a sujidade que possa contaminar esse produto, e depois a gente vai fazer a moagem, né, que é essa prensagem que a gente faz na cana de açúcar, separando o caldo do bagaço. Para o caldo, a gente vai fazer um tratamento desse caldo, né? Um tratamento de peneiramento, de calagem, de aquecimento, de decantação, para remover, né, as impurezas solúveis e insolúveis. Depois a gente vai passar para o processo de evaporação e depois de cozimento e cristalização, onde esse caldo, né, ele vai ser cozido e aí vai ser cristalizado em açúcar. O melaço líquido, ele é um resultado da centrifugação. Então, esse cozimento e cristalização, depois dessa etapa que foi lá para a centrifugação, esse melaço que foi lá para a centrifugação, ele vai ser o resultante, porque ele não vai ser cristalizado e ele vai ser rico em nutrientes. Para a obtenção do melaço em pó, a gente vai passar esse melaço líquido lá para a secagem. E lá na secagem, ele vai passar por esse processo, né, de expulsão, né, do líquido ali presente, né, e ele vai secar. Depois disso, a gente vai passar, e ali a gente tem a obtenção do melaço em pó. Depois disso, a gente passa para o armazenamento e distribuição, seja em qual for o produto, né, final que a gente deseja. Bom, falando um pouco do artigo, então, né, esse estudo ele teve como objetivo avaliar o efeito do melaço de cana-de-açúcar como substituto parcial do milho, né, na dieta sobre os parâmetros sanguíneos e a composição do músculo longuíssimos torácicos em fêmeas de suínos em crescimento, né, na fase de crescimento. Para esse trabalho, né, a gente vai relevar aqui o resultado somente para essa substituição do melaço de cana-de-açúcar por milho na composição do músculo longuíssimos torácicos, tá bom? Bom, para esse experimento, então, foram selecionadas 20 porcas suínas na fase de crescimento até o período de abate, né? Que foi ali mais ou menos em torno de 47 dias. E essas porcas, né, suínas, né, elas receberam uma dieta, né, de comercial peletizada para atender a sua exigência nutricional na fase de crescimento, e elas passaram por 2 tratamentos experimentais. O primeiro tratamento foi o tratamento de controle, em que elas recebiam açúcar refinado no processo de peletização, né, da dieta, e no tratamento de melaço de cana-de-açúcar, que foi incluído ao nível de 3%, substituindo o milho. E ele era ofertado pós-peletização, né? Pós-dieta, então. E aí, para esse trabalho, né, foi avaliada a espessura do toucinho, né, com um paquímetro, e também foram coletadas lá no abate já amostras de 300 gramas, onde a gente se coletou comprimento, profundidade e se fez a área de olho de lombo dessa amostra. Bom, discutindo então os resultados, né? Quando o melaço de cana-de-açúcar ele substitui então parcialmente o milho na dieta de suínos de crescimento, não houve um efeito significativo nos parâmetros de comprimento, de profundidade e de área de olho de lombo. No entanto, os animais que receberam, né, o tratamento controle, que foi com o açúcar refinado na peletização, eles apresentaram uma espessura de toucinho maior, né, do que os que receberam o tratamento de melaço de cana-de-açúcar. Como a gente pode ver na tabela aí,
no de controle apresentou 8,9 e no de melaço de cana-de-açúcar apresentou 5,8 milímetros de espessura de toucinho, né? Bom, então, né, podemos concluir que o melaço de cana-de-açúcar ele pode ser utilizado na dieta de suínos em crescimento para reduzir a espessura de toucinho. A gente espera, né, que tenha uma espessura de toucinho moderada, nem muito alta e nem muito baixa. Então, porque quando ela está muito alta, né, significa que tem muita gordura na carne desse animal. E isso não é muito bem visto pelos mercados. Então, para aqueles animais, né, que estão apresentando um alto teor de gordura, espessura de toucinho muito alta, o uso de melaço de cana-de-açúcar na alimentação, na dieta, pode ser uma boa alternativa, né? É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.